Meu irmão, graça e paz. Minha irmã, uma boa noite. Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo que se encontra em nossos corações. Amém? Meus irmãos, mais uma vez nós vamos nos reunir, infelizmente ainda à distância, mas não com menos fé e não com menos vigor em nossos corações para com amor a Cristo. Nós estaremos cada um no seu recanto, orando, louvando, ouvindo a palavra e meditando nela. Eu convido todos vocês a nós começarmos nosso culto. Para começarmos, vamos ler a passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A palavra diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente em Jesus e no seu ensino, uma pessoa torna-se livre do pecado, livre da angústia, livre da opressão do mundo. Não significa conhecer a verdade vos libertará. Não significa que você vai ser liberto de perseguições, liberto de pessoas falando mal de você. Você vai ser liberto do poder do pecado sobre a sua vida. Você será uma pessoa livre para servir ao Senhor. A verdade aqui é Cristo, e o Cristo crucificado, ressuscitado. Meus irmãos, temos que entender isso, temos que conscientizar-nos disso, temos que guardar em nosso coração que a verdade já nos libertou, e a verdade vai nos libertando e ajudando a libertar pessoas. O sentido de ser livre é libertar mais pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, ó Pai. Senhor, à distância, mas com o mesmo ardor no coração que temos quando estamos juntos, ó Pai. Guia-nos nesta noite, Senhor. Dá-nos entendimento da Tua palavra, dá-nos entendimento dos Teus ensinos, ó Pai. Ó Pai, afasta de nós essa pandemia, Senhor. Pai, livra-nos de todo o mal, tudo que não proceder do Senhor, ó Pai, caia por terra. Que nós tenhamos, Senhor, alegria em servi-lo, que nós sejamos, ó Pai, repletos do Teu amor para com o próximo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Fazer aqui, eu vim falar
cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que veja as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou.
Deus, amém, irmãos? Muito bom louvar ao Senhor, muito bom bendizer o nome do Senhor, amém? Ousado amor de Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8. Vá abrindo aí sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 8, no versículo 26. Vai abrindo sua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Amém, irmãos? Bom, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais, o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Meus irmãos, até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Guia-me, ó Pai, com Teu Santo Espírito, e proceda dos meus lábios somente os Teus ensinos, somente o Teu querer, ó Pai. Senhor, abre o coração, dá entendimento aos irmãos que estão acompanhando esse culto, que eles possam, ó Pai, guardar esta mensagem no coração e aplicá-la em suas vidas e levá-la a todos quanto necessitarem ouvir a Tua palavra. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, que é o batizado do eunuco Filipe, um dos 70 discípulos de Cristo. Ele está agora pregando e o Espírito Santo manda que ele vá para certo lugar, e ali, quando passa o eunuco, o Espírito manda que ele se aproxime e pregue. Essa história é muito conhecida. Essa história sempre é dita nos cultos, sempre é dita em
festividades, ela é usada também para formação de escolas, uma passagem que traz para nós um sentimento de aprendizado. O aprendizado está aqui nessa palavra. Como entenderei se alguém não me explicar? Como entenderei se alguém não me explicar? Essa foi a fala do eunuco quando questionado por Filipe. E é esta a frase que nós temos que guardar em nosso coração a respeito do Evangelho, a respeito do que falar, do que dizer, de como levar adiante a palavra de Deus, como cumprir o ide e anunciar o Evangelho. É do jeito que Filipe fez. E como que Filipe fez? Veja bem. Ele respondeu: como poderei entender? No versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a dele. Aí vai falar a passagem aqui. Aí no versículo 34, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Agora vem aqui para nós o que nós devemos fazer. O versículo 35 diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Meu amigo, minha amiga, o que eu tenho a dizer é o seguinte: sempre que você for falar a respeito de servir a Deus, é Cristo Jesus. Ele começou a partir dessa parte das Escrituras a pregar Jesus. Paulo se preocupava em falar do Cristo e o crucificado. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 2,11: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A única coisa que importa dentro de uma igreja é Cristo Jesus. Não é o pastor, não é a pessoa que está pregando, não é a pessoa que está no assento, não é a pessoa que toma conta da igreja, não é a pessoa que ajuda, nada. A única coisa importante dentro de uma igreja é Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que estar no início, no meio e no fim da sua fala. Quando você vai falar para alguém sobre o servir a Deus, pouco importa onde você está. Mas estou na igreja tal. Não te perguntei sobre isso. Jesus não falou ide anunciar a igreja tal, não, ide anunciar o Evangelho. Você tem que anunciar o Evangelho. É lógico que o Evangelho ele é ouvido dentro de uma igreja física, mas a igreja de Cristo ela é espiritual. Jesus não vai voltar e buscar a El Shaddai, ou a Assembleia, ou a Quadrangular. Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, e a sua igreja está em todas as igrejas físicas. Tem salvos e não salvos, tem escolhidos e não escolhidos. Quando você se apega demais a uma placa de uma igreja, isso se chama religiosidade. Deus não gosta de religiosidade. Na verdade, religiosidade, os religiosos mataram a Cristo. Quando você é uma pessoa muito religiosa, você é muito pouco cristão. Quanto mais religioso você for, menos cristão você é. Você não pode se deixar levar por isso. Em João 15:1 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Esse texto nos fala sobre a videira verdadeira, sobre o ramo, sobre a produção de frutos. Em João 8:32 diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse ramo
Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Nós que servimos a Deus somos considerados ramos. Eu quero falar sobre esse ramo, que este ramo pode produzir além de obras, e o que esta verdade que eu expliquei faz nessa produção diferente de obras. Cristo Jesus. Quando Felipe atende a ordem que o Espírito não chama, ele manda. Quando ele atende ao mandado do Espírito e se dispõe e vai, ele está produzindo frutos. Ele está levando fruto ali, vai pregar, vai para o eunuco. Esse eunuco agora vai para a terra dele e lá ele vai pregar. Ele vai se tornar um missionário lá na terra dele. Por isso a intenção, o Espírito leva Felipe até ali, para se encontrar com ele, para ensinar ele, para batizar ele, e ele agora vai para a sua terra e vai pregar lá, e vai ensinar lá. O Espírito Santo vai guiá-lo lá. Mas ele precisava, como ele mesmo diz: como entenderei, se não tem quem explica? E como você vai explicar, se você não lê, se você não estuda a palavra de Deus? Muitas das vezes, nosso egocentrismo, nós somos levados a você ler uma palavra, ler um texto bíblico de 2 versículos e já conheço toda a Bíblia, já vou pregar. E quando você vai pregar e a pessoa te questiona, você engole seco. Isso não pode acontecer. Se você se dispõe a pregar a palavra do Senhor, você tem que estar firme na rocha. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você estuda a palavra do Senhor, quanto mais você procura se aprofundar nos ensinos do Senhor e na vontade do Senhor, mais firme na rocha você está. E como diz a parábola, pode vir vento e chuva e nada vai te abalar. A sua casa não é feita no monte de areia. Nós temos que fazer 2 perguntas para entender sobre esta verdade e este ramo. Como eu posso me utilizar desta verdade na ação que eu vou fazer? E por que tanta ênfase nesta verdade? Como eu posso utilizar a verdade e por que tanta ênfase na verdade? São essas 2 perguntas. Porque é Cristo Jesus. A importância de se conhecer a verdade está em ser liberto, mas também libertar pessoas da escravidão do pecado. Você é liberto pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Cristo te liberta para você buscar mais pessoas, a conhecê-lo. É sua função levar a palavra do Senhor a todos quanto não têm acesso a ela. Só que você, nós às vezes nos achamos: vou guardar para mim. Para quê? Você vai morrer daqui uns dias. A Bíblia diz que 80 anos com enfado e cansaço. Nenhum de nós vai ficar para semente aqui. Passa tudo que você sabe adiante. Não guarda para você. Leva a palavra do Senhor. Quantas mais pessoas você alcançar, quantas você conseguir alcançar, melhor. Se você é uma pessoa liberta por Cristo Jesus, você não consegue ver algum ente querido, você não consegue ver um colega, você não consegue ver um vizinho, uma pessoa que você é o conhecido, correndo esse risco de não conhecer a Cristo, mesmo quando você tem certeza que vai ser perseguido por isso, mas está em nós levar a palavra do Senhor. Você pode ser xingado, você pode ser desprezado, humilhado. Quando a pessoa diz para você: mas tudo com você é Deus, você só sabe falar de Deus. Glória a Deus que me capacita só para saber falar dele. Você tem que ser alegre quando eles fizerem isso. O versículo 35 traz o ponto principal da fala de Filipe: Jesus tem que ser o ponto principal da sua vida. Jesus tem que ser, não é o Covid, não é a falta de dinheiro, não é o excesso de dinheiro, não é ter uma casa ou não ter uma casa, é Jesus o centro da sua vida. Tem que ser Jesus.
Jesus deve ser o ápice de toda pregação. Não podemos falar mais de qualquer personagem bíblico do que de Jesus. Às vezes falamos mais de Davi, de Salomão, de Sansão, de Jó. Às vezes falamos mais de Abraão, o pai da fé, de Noé. Às vezes você fala tanto de um personagem bíblico que as pessoas passam a se afeiçoar mais a ele do que a Cristo. Cristo tem que ser o centro de nossa fala. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, Ele dá motivos para viver. Mas não só viver, Ele dá motivos para viver glorificando o nome do Santo do Senhor. O nome de Deus tem que ser glorificado a cada palavra que sai da sua boca. As pessoas têm que sair assim como o eunuco. O eunuco, você vê a passagem aqui, Jesus, o Filipe fala com o eunuco e ele entende e ele pede: eu quero batizar. E ele: quem me impede? Ali tem água. Ele fala: se você crê, eu creio que Jesus é o Filho, é o Deus vivo. Então vamos batizar você. E ele entra na água e ele é batizado. E quando sai, Filipe é arrebatado pelo Espírito da presença do eunuco. Mas você não vê a palavra dizendo que o eunuco ficou doido, o eunuco fez isso, o eunuco entrou em desespero, o eunuco seguiu viagem. Você tem que estar tão maravilhado com a palavra do Senhor alcançando o seu coração, que as demais coisas têm que ser passageiras. Jesus tem que ser importante na sua vida. O eunuco ali já sabia que ele estava batizado, ele tinha acreditado, e respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando chega no versículo 38, então mandou para o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais, o eunuco, esse foi seguindo seu caminho. Não parou não, senhor, a sua vida é Cristo Jesus. E ele tinha entendido isso. Será que você tem entendido isso? Será que você tem colocado Deus acima de tudo na sua vida, inclusive que a sua vida? É importante saber disso. Nós devemos entender que Jesus é o ápice de nossa vida. Se você entrega a sua vida a Deus, tudo o que provê de Deus para você é bom. 1 Coríntios 1:22 vai dizer: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 2:11, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este o crucificado. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento de nossas vidas. Jesus Cristo deve ser o fundamento da sua vida. Você tem que entregar a sua vida nas mãos de Deus e soltar. Não tenta segurar. Ou Deus é Deus, ou não é. Para Deus tudo é 100%.
Para Deus tudo é o seu melhor. Nós temos o costume de dizer na nossa igreja que para Deus é excelência. Você serve a Deus com excelência. O que significa excelência? Você serve a Deus com o seu melhor, ainda que o seu melhor não seja o melhor, mas é o que você consegue de melhor fazer. Isso é excelência. Não é procurar fazer igual aos outros, é procurar fazer o melhor que eu posso. Coloca Jesus na sua vida, coloca Jesus como fundamento. Filipe, como eu expliquei, foi um missionário cristão do século I. Ele estava entre os 70 discípulos. Ele era um dos 7 falados lá em Atos 6, aqueles 7 acreditados, cheios de espírito e sabedoria, escolhidos para distribuição de alimentos entre as viúvas cristãs. As pessoas às vezes confundem este Filipe com Filipe apóstolo. Não é. Quando a perseguição espalhou a maioria dos cristãos, Filipe foi para Samaria, proclamou ali o Evangelho, realizou milagres, e com muita alegria muitos aceitaram a mensagem e foram batizados. Inclusive Simão, um que era mágico e enganava a todos, se converteu e batizou. Meus irmãos, nós temos que proclamar o nome do Senhor aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos. Nós temos que entender que Jesus é o nosso Senhor, não só de boca, mas de coração. Jesus é o meu Senhor. Eu sirvo a Ele com alegria. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos, ó Pai, por Tua palavra em nosso coração. Capacita-nos, ó Pai, a falarmos somente os Teus ensinos a todos quantos se aproximarem de nós, ó Pai. Que o nosso falar seja do início ao fim a Tua vitória, Senhor. Que o nosso falar seja do início ao fim a nossa alegria em servir. Que nós consigamos, ó Pai, capacitados pelo Teu Santo Espírito, a apresentar o Evangelho a todos quantos necessitam ouvi-lo. Ó Pai, capacita-nos a buscar os Teus escolhidos, a buscar aqueles que o Senhor mandou a gente ir atrás, ó Pai. Que nós possamos cumprir o ID com alegria, com excelência, ó Pai. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, uma semana próspera, ó Pai. Entre em nossa vida financeira, Senhor, nossa vida amorosa, nossa vida social, ó Pai, nossa vida estudantil e profissional, ó Pai. Capacita-nos, segundo o Teu Santo Espírito, a sermos melhores filhos Teus, a termos alegria no Teu servir. É o que nós pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, quarta-feira, 19h30, culto novamente. E vamos lutando contra essa pandemia. Amém? Ora na sua casa, leia a Bíblia. Não esqueça de fazer a sua leitura diária. Medita, lê um salmo, lê provérbios. Medite na palavra do Senhor todo o tempo e o tempo todo. Amém? Que a graça de Deus, que as doces consolações do Espírito e que o amor de Jesus estejam com vocês hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Amém.